Oi, oi, Auezeiras! Estou aqui com a minha parceira Júnia Braga para gravar o segundo episódio do AUE. Quero contar para vocês o que é a sigla AUE, que significa Apoiando uma Empreendedora. E esse é um projeto que nasceu recentemente e que pretende dar voz, visibilidade e inspirar mulheres empreendedoras. Eu, a Júnia e a querida Carol Caracas somos as apresentadoras e hoje temos o prazer de gravar mais um AUE, que é um quadro do EmpreendaCast, com uma convidada muito querida que tem uma história muito bacana e inspiradora, a Ana Bavon. Oi, Ana, seja muito bem-vinda ao AUE. Oi, Ju, querida, muito obrigada, Carol, obrigada pelo convite, muito feliz em estar com vocês na manhã aqui no Brasil, né, nessa quarta-feira. Vamos lá, vamos bater papo, conversar com essa mulherada, saber como é que a gente pode discutir o empreendedorismo feminino um pouquinho, né, gente? Perfeito. A Ana é advogada e filósofa. Vi recentemente, né, as suas inserções aí na academia em filosofia, fiquei super feliz em ver isso. Ela é especialista em direitos civis, integrante da Comissão de Ética, Diversidade e Igualdade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Ela é especialista em estratégias de diversidade e inclusão, o famoso D&I, em empresas e fundadora e CEO da Before People, Cultura Inclusiva. Além disso, ela é colunista da Forbes Brasil e do Estadão e palestrante TEDx ou TEDx. Que honra, né? Que currículo lindo. Super obrigada pelo seu tempo, Ana, que eu sei que é super escasso. O nosso, né, Júnia Braga? Porque se tem uma coisa que a gente faz, uma não, né? São várias coisas ao mesmo tempo. Então, obrigada. Eu acho sempre mais bonita a apresentação quando não sou eu que estou fazendo. Eu olho esse currículo e falo, que bacana, né? São muitas coisas. Isso aí, muito orgulho mesmo. Então, vou começar, vou engatar uma primeira aqui. A gente descobriu, né, nas nossas pesquisas que você é do vinil, que você é fã de vinhos e mãe de plantas. Eu sou. Então, fala um pouquinho aí desse seu lado, antes da gente entrar no assunto aqui do business, do empreendedorismo. Eu acho muito legal vocês levarem as conversas para esses lados, porque a gente conversa muito sobre business, né? Mas eu acho que conecta de verdade, falar a partir do ponto de vista pessoal. E eu sou uma apaixonada pelo vinil. Eu comecei herdando os vinis dos meus pais. Na verdade, eu cresci vendo meu pai e minha mãe trocarem discos, né? Ouvirem discos. Então, sempre teve muito disco em casa. E eu sempre gostei muito de música. Eu sou uma pessoa muito musical. Eu acredito realmente que a música é capaz de curar. E eu tô falando de todo tipo de música, desde música clássica até o funk dos passinhos do Rio de Janeiro, né? Então, eu comecei herdando esses vinis deles, depois que, né, veio o CD, vieram as outras coisas, e eu apegada naquelas bolachas, ia guardando todas elas, e ouvindo todas elas. Então, hoje, eu gosto dos meus vinis, que são esses herdados, e depois os que eu adquiri pessoalmente. Então, eu ouço esses vinis. Eu acho que o som da agulha ali no vinil, ele traz uma memória afetiva muito gostosa, né? E é um exercício também, você cuidar dos seus discos, colocar para ouvir. Eu acho que é um exercício analógico que coloca a gente em conexão com lugares que a gente não tem acostumado mais, né? A gente está sempre ali no Spotify, no Deezer, a gente vai, que é uma trilha sonora, tudo tão rápido. Então, essa conexão quase que física também com a música, eu acho que é muito importante. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que isso desacelera. Assim como a minha paixão pelos vinhos, que também é um hábito que acabou compondo a minha memória afetiva, né? Ali crescendo, vendo o meu pai tomando uma tacinha de vinho aqui, outra ali, e pedindo muito para tomar também. E aí, sabe o que minha mãe fazia? Dava biotônico Fontoura pra gente. Eu sou da época do biotônico Fontoura. Então, ela me obrigava a tomar biotônico Fontoura e falava assim, mas você não pede o vinho do pai? Olha, é igualzinho, é o vinho do pai. Então, toma. Então, eu falo que aquilo abriu o apetite da minha vida até hoje, né? Eu também sou muito boa de mesa. Mas eu gosto de vinho, eu gosto de entender um pouco né, de onde vem, o que significa. Eu acho que isso também é um pouco de resgatar essa coisa analógica da vida da gente, conectar, né? O que é essa... Como é que se faz um vinho, né? Envelhecimento, tonel de carvalho, paciência, maturação, tempo, colher a melhor uva. Então, a gente conecta com uma outra lógica também, diferente dessa que a gente está acostumada. Então, eu acho que são essas coisas que me trazem um pouquinho assim mais para perto de mim, sabe? Tanto a música, quanto o vinho e as leituras todas. E agora, quanto a ser mãe de planta, Carol, eu acho que é generosidade sua, porque eu me
considero uma madrasta de planta. Tem duas aqui que não tem mais folha, né? Então, assim, é uma tentativa, né, de dizer que eu sou uma mãe de planta, mas no momento acho que eu posso mais dizer que eu sou uma madrasta. Mas tô indo bem. Tem duas aqui que estão, 3 ou 4 que estão salvas, e eu acho que é isso, né? Se no final do dia sobrar algumas, eu acho que tá valendo. Olha, eu ficaria mais alguns minutos nessa conversa aqui, porque é muita coisa que eu também gosto. Vinho, então, você está super convidada aqui em Portugal para a gente fazer um tour, mas, na verdade, você que vai me orientar nesse tour, porque eu sou tomadora de vinho, adoro, aprecio, mas eu não entendo nada como você. Eu vou adorar, você sabe que aí tem umas coisas maravilhosas, né? Eu não sou expert, eu sou muito mais curiosa. E o bom de ser curiosa, Carol, é que nessa você vai fingindo que entende tudo e vai tomando todos os possíveis ali, né? Vamos degustando, vamos sentindo e assim vai. Adoro! Maravilhoso. Bom, Ana, eu coloquei o tema desse AUE com o título da famosa frase da Angela Davis, maravilhosa: quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta, porque eu acredito que não tem como a gente não abrir, né, esse episódio falando de empreendedorismo feminino sem falar do protagonismo negro feminino, né? E eu acho que isso é muito poderoso. Queria saber de você, como você vê essa relação, Ana? Ai, maravilhosa sua pergunta, Ju. Acho lindo você trazer esse recorte racial para a nossa conversa, porque nós estamos num momento de racializar as relações, né? Racializar as relações, racializar as pessoas, tanto as pessoas negras quanto as não negras. E aí, quando eu falo não negras, eu estou falando de pessoas brancas, pessoas indígenas, né? Pessoas asiáticas. Por que a gente precisa racializar tudo o que acontece? Porque a gente precisa entender como é que a nossa sociedade é composta. E quando você fala do empreendedorismo da mulher negra, você está falando de um empreendedorismo específico, que é diferente do empreendedorismo da mulher branca, né? Os nossos desafios são muito diferentes. Nós temos os mesmos desafios, né? Porque nós estamos conectadas pelo gênero e nós sabemos os desafios de gênero que nós enfrentamos dentro de um ecossistema de negócios, né? E quando a gente está falando de um gênero atravessado também pela questão racial, eu estou falando que a cor chega sempre primeiro, né? Então, na questão do empreendedorismo feminino, por exemplo, as mulheres negras empreendedoras têm muito mais dificuldade, por exemplo, de acesso ao crédito. Por quê? Porque já existe um estereótipo, porque existe uma expectativa com relação à cor da pele desta mulher que a coloca num lugar de vulnerabilidade dentro de um sistema de crédito, por exemplo. Então, essa frase maravilhosa da Angela Davis, Ju, quando ela diz, né, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela está falando de uma inversão da pirâmide. A gente vive uma estrutura piramidal na sociedade em que a base dela é composta por pessoas negras e massivamente por mulheres negras, né, que a elas estão reservados os postos de trabalho de cuidado, né, de subserviência, estão reservados nessa sociedade excludente que a gente está transformando, né? Eu digo que a gente está transformando porque sim, a gente está transformando sim. Então, se eu estou dizendo que essa mulher, ela faz uma mobilidade social a partir do trabalho dela, ou seja, ela sai da base da pirâmide e começa a adentrar outras estruturas, é óbvio que a gente vai mexer com tudo isso. A gente vai mexer com isso tudo dentro do ponto de vista da consciência, né? A gente está vendo que essa mulher, ela está entrando em outros espaços e ela é extremamente capaz, como a gente está mexendo no inconsciente coletivo também. A gente está mudando um pouquinho a lógica como as pessoas enxergam o ambiente de negócios. Então, é muito maravilhoso. Então, quando a Angela fala que toda a estrutura da sociedade se movimenta com essa mulher, é porque ela faz todo mundo pensar, é que ela faz todo mundo rever o que a gente acredita que seja, de fato, um ambiente de negócios ou um empreendedorismo. Então, eu falo que a gente está num momento muito maravilhoso no que concerne as questões étnico-raciais, principalmente no Brasil. Eu acho que em Portugal também, Carol, porque eu tenho visto as discussões estão quentíssimas aí, e vocês têm debates muito importantes nesse tema, e aqui no Brasil, como um país essencialmente negro, demorou demais para a gente ter essas conversas, né? Então agora a gente está tendo essas conversas em outros níveis, o que me traz um conforto muito grande, porque eu acho que a gente precisa dessas narrativas, sob pena da gente deixar de ser sustentável no longo prazo. Então eu acho que é daqui que dá para a gente falar bastante, viu, Ju? Nossa, eu até arrepiei, né? Eu mal tenho pelo no braço e eu arrepiei os poros aqui de tão profunda que foi a sua fala, de tão importante que foi a sua fala, para a gente se conscientizar, né, dessa questão da mobilidade social, da questão da consciência, né, sobre o protagonismo feminino, principalmente o protagonismo feminino negro no que tange ao empreendedorismo. E antes da Before People nascer, ou seja, antes de você nascer como empreendedora, digamos assim, né, você estava trabalhando como advogada, você teve uma carreira profícua como advogada trabalhando
em grandes empresas. Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua fase executiva, né? Queria que você me contasse um pouco aí dessa sua trajetória, né, no direito, antes de empreender. Eu nunca tive um desejo de empreender, nunca tive, né? Eu nunca nem pensei em empreender. A verdade, a bem da verdade é essa. Assim como a grande maioria das pessoas, eu não sei vocês vão contar um pouquinho também, eu acho, mas a minha história é a história clássica de acho que a maioria de todas as meninas, né? Você estuda e você é incentivada a fazer uma faculdade, a depois seguir uma carreira, mas nada muito fora daquela estrutura, né? Você entra na escola, você faz o ensino médio, você presta o vestibular, você sai do vestibular, você vai trabalhar. Então sempre foi essa a ideia clássica. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Não por necessidade financeira, mas por necessidade existencial, né? Eu precisava ter minha independência. Olha aqui, com 15 anos eu já conectava a liberdade com o poder aquisitivo, né? Poder de decisão. Então, eu comecei a trabalhar ali com 15 anos porque eu queria tomar decisões, como ir para o baile na matinê à tarde. Se meu pai não quisesse me dar um dinheiro para ir, eu teria o meu próprio. Então, foi daí que veio a necessidade de trabalhar. E aí eu fiz estágios durante a faculdade, aí eu entro na carreira jurídica. Eu tive uma dúvida muito grande quando eu terminei a faculdade. Eu não sabia se eu queria prestar concurso ou se eu queria advogar. E aí eu entendi que para prestar concurso, eu precisaria ficar um tempo da minha vida dedicada muito grande aos estudos, né? Embora eu ame estudar, eu nunca entendi essa estrutura, né, das pessoas pararem a vida para ficar ali estudando. Eu acho o máximo, mas eu jamais conseguiria, né? Então eu comecei a atuar na advocacia mesmo. Eu fui muito feliz na advocacia, eu passei por quase todas as áreas, mesmo, desde a criminal até a tributária. Então isso me deu uma grande bagagem dentro do jurídico, né, dentro do ambiente jurídico, porque você precisa ter um olhar muito afinado para entender o que é a demanda do teu cliente. Então, quando eu começo a advogar, eu trabalho primeiro no escritório que cuida de ações tanto de pessoa física quanto jurídica, então eu tenho esse primeiro contato, até que eu entendo que eu gosto mesmo de trabalhar com empresa. Então, eu vou para essa área empresarial e eu começo a trabalhar em questões complexas dentro de audiências trabalhistas. Eu acho que eu começo a despontar como advogada mesmo na negociação. Eu sempre fui muito boa em negociar, em fazer audiências complexas, e ali a minha carreira vai sendo construída. Então, eu entro no estratégico, né, dentro do jurídico estratégico. Eu vou cuidar de gestão de passivos trabalhistas, ou seja, aquele montoado de ação trabalhista que os grandes varejistas têm. Eu trabalhava para mitigar os impactos financeiros daquelas ações para a empresa, né? Então, era uma estratégia muito de negociar, de entender o que eram, né? O que a gente poderia trabalhar ali no âmbito da negociação para não chegar à demanda, para não chegar à briga ali dentro de uma audiência, enfim, que é a parte mais difícil mesmo do direito, né? Eu digo que é a parte mais difícil por todas as partes, porque todo mundo quer provar um ponto. E tá todo mundo certo às vezes, né? Ou não tem ninguém certo às vezes. Então, é muito complicado quando você entra nessa área. Mas eu sou absolutamente apaixonada pelo direito. Eu fui muito feliz quando eu estive na advocacia, mas chegou um momento da minha carreira que eu entendi que talvez ali eu não estivesse fazendo o efeito que eu gostaria. Então, já na época da faculdade, eu era muito sonhadora, gente. Assim, eu queria trabalhar com desencarceramento de mulher grávida, eu queria trabalhar dentro das execuções penais. Eu tinha uma visão do direito que era uma visão bastante romântica no sentido de vou mudar o sistema carcerário do Brasil, enfim. E aí, na prática, você começa a ver que é diferente. E quanto mais você vai entrando dentro desse ambiente jurídico corporativo, mais distante você fica desses valores mais humanistas, né, que me compunham quando eu era acadêmica. Então, eu entro em alguns embates ali, alguns conflitos comigo, e eu percebo que talvez, de uma outra forma, eu possa atuar de maneira mais propositiva e fazer, de fato, transformações. Então, eu saio, né, do ambiente jurídico, começo a empreender, e eu falo que eu nunca deixei de ser uma operadora do direito, né? Eu nunca deixei de ser uma operadora do direito, porque hoje, dentro do trabalho que eu faço, eu também continuo buscando justiça social, eu também continuo buscando equidade, eu também continuo buscando que os valores individuais sejam respeitados, né? Então, tudo que eu faço hoje, basicamente, é direitos humanos. Então, antes eu trabalhava, né, quando já não tinha mais o que fazer, eu tentava reparar ali os danos de uma ação que já tinha acontecido, mitigando efeitos de violências, né, que já tinham acontecido. Eu falo violências no sentido de esbulhar direitos das pessoas, e eu começo a trabalhar na prevenção. Então, eu acho muito mais legal fazer o que eu faço hoje. Eu acho que o que eu faço hoje conecta muito mais com a Ana lá, acadêmica, que sonhava em transformar, né? Então, eu achei um cantinho aqui onde, de fato, eu posso fazer alguma transformação. Fantástico, Ana. Você sabe que você falando, comecei a trabalhar aos 15 anos,
queria ter meu dinheiro, viver a vida nos próprios termos. Isso é muito empreendedor. E olha que engraçado, né? Você falou, eu nunca pensei em empreender, mas você tinha uma característica de comportamento empreendedor muito jovem. Então, isso me faz refletir o quanto a gente não tem mais empreendedorismo acontecendo, mais transformação acontecendo, mais mulheres empreendendo que combina com o estilo de vida de uma mulher, de ter mais flexibilidade, por falta mesmo de estímulo, de educação. Total. Porque muitas mulheres não reconhecem em si esse desejo de empreender e, ao mesmo tempo, todas as características estavam aí em você. Olha que legal. Eu, olhando de fora, falei, eu estou vendo uma empreendedora. Sim. Mas eu acho, Carol, que isso tem a justificativa para isso é o próprio ecossistema do empreendedorismo e a maneira como esse tema é discutido, né? Quando eu falo, né, o debate midiático a respeito do empreendedorismo distancia as mulheres dele, né? A gente tem aí alguns ares de empreendedorismo como se fosse uma coisa absurda, né? O empreendedorismo principalmente esse tipo de empreendedorismo que vem de um estilo de vida, né? Eu acho que isso é muito difícil. Então, é muito difícil para uma mulher se conectar. Quando você fala isso a meu respeito, eu lembro de uma Ana empreendedora com 10 anos de idade, né? Eu sempre fui uma pessoa fazedora, eu sempre fui de muita ação. Assim como eu, outras mulheres também são. Mas como é que você conecta comportamento com empreendedorismo quando as pessoas vendem uma história que é totalmente separada uma coisa da outra? E empreendedorismo, no final das contas, é comportamento puro, né? É comportamento puro porque, na verdade, o que você está fazendo é gerenciando suas próprias habilidades para poder atingir um objetivo de negócio, né? Então, quando você começa a transformar a maneira como o tema empreendedorismo é veiculado, a gente aproxima muito mais mulheres, obviamente. Sim, por isso que eu tenho um orgulho e, assim, uma honra muito grande de estar podendo tocar esse espaço aqui e trazer pessoas incríveis como você e outras mulheres que, se Deus quiser, a gente vai colocar nesse palco aqui também. Eu fiquei curiosíssima, porque como eu vim de uma carreira corporativa como você, fiquei 20 anos, também sempre tive um DNAzinho empreendedor, um bichinho que lá dentro me picava. E meu pai totalmente empreendedor, minha mãe totalmente funcionária pública. Eu digo que eu fiquei ali totalmente esquizofrênica no meio, né? Fiquei dividida a vida toda entre carreira corporativa e empreendedorismo. Chegou uma hora que agora vai, né? Pedir demissão e tudo. Então, eu fiquei muito curiosa de saber com você, como que foi esse momento da virada, o que te picou, o que te fez tomar essa decisão? Você consegue lembrar o dia, o lugar, os pensamentos, a decisão? Compartilha um pouquinho desse momento aí. Consigo lembrar tudo e basicamente foi horrível, a transição de carreira foi horrível, uma das coisas mais doloridas que tem, né? O começo do empreendedorismo é dureza, então eu gosto muito de falar sobre essa realidade porque para desmistificar também a beleza, né, do empreendedorismo. Eu tive um embate totalmente ligado à questão ética de valores pessoais, né? Eu cheguei num momento da minha carreira que eu falei, então, para onde eu tô indo? Olha só o que está acontecendo. Eu abri as ações trabalhistas, eu comecei a ver que existia ali um universo para ser transformado dentro das organizações, mas eu me deparei com um teto de vidro e um teto de titânio na minha carreira corporativa. E quais foram esses tetos de vidro e tetos de titânio? Eu tive do outro lado, pessoalmente, eu vivi os embates ligados à questão de gênero, por exemplo. Eu passei por esse momento, eu tive que me compreender dentro desse ecossistema, coisa que eu nunca tinha percebido. Então, eu falo que durante toda a minha carreira corporativa, eu muito provavelmente sofri sexismos, sofri racismos que eu não percebi. Por quê? Porque eu fui criada para ser o que eu quisesse. Então, assim, eu sempre fui incentivada a ir buscar as minhas coisas. Então, quando você tem essa visão meritocrática de mundo, hoje eu não acredito em meritocracia, né? Eu trabalho para que as pessoas entendam que meritocracia não é um sistema de recompensa válido dentro do Brasil, mas eu fui criada num sistema meritocrático, eu fui criada nos anos 90, né, gente? Então, assim, vai lá que você consegue, tudo depende de você. Então, nessa você vai vivendo. Até que quando você começa a compor a tua consciência social,
e você olha a realidade, você fala, pô, mas não é assim do jeito que me falaram, né? Não é tão meritocrático, tem coisa errada. Então eu começo a entender como é que funciona esse ecossistema, então eu me enxergo dentro dessa relação. Carol, eu me enxergo, eu olho em volta como se fosse uma tomada de consciência mesmo, né? Que não vem rápido, né? A gente acha que é uma tomada de consciência, mas ela vem de anos de terapia, anos de entendimento, né, do que é o universo corporativo. Então ali começa a me machucar. Eu falo, eu não quero fazer parte dessa estrutura. Então eu tinha ali essas questões e eu entro num burnout. O burnout foi o gatilho para eu repensar o trabalho, né? Então, quando eu tenho esse burnout, quando eu nunca tinha me visto limitada, né? Não ter vontade de levantar para trabalhar, não ter vontade de resolver um problema, eu gosto, né? Eu sempre gostei disso. E quando o trabalho não estava mais me fazendo feliz, e muito pelo contrário, estava me trazendo dor, que eu comecei a pensar. Então, na época, foi uma decisão absolutamente muito difícil, porque eu ia sair de um padrão, né, de vida ou de um contexto para outro que era zero, né? A Ana vai ter zero coisas para fazer, vai empreender, sabe lá o quê. Então, eu lembro dessa decisão, ela foi muito discutida na época, e aí eu decido sair do meu trabalho e empreender. O começo do empreendedorismo foi de absolutamente cabeçada e erro, né? Eu não tinha as ferramentas necessárias para empreender, porque eu era uma pessoa que tinha sido criada para ser advogada. Eu estava dentro de um escritório, minha intelectualidade era voltada para resolver problemas, não para crescer um negócio, né, que é outra coisa, né, não era um planejamento para crescer uma estrutura. Então, meu primeiro empreendimento foi fail, né, eu criei um coworking exclusivamente feminino, que durou 1 ano, que bom que durou só 1 ano, porque aquilo ali teria me destruído no longo prazo, porque eu não sou uma pessoa do comércio, e eu tinha que vender uma posição dentro de um coworking, né, basicamente isso que você faz quando você tem uma estrutura física. Então, esse coworking exclusivamente feminino também foi voltado a entender as questões da mulher no mercado de trabalho, durou 1 ano, fechou. Ele era uma graça, ele era uma casa que eu tinha ali na Aclimação, que era muito bacana, tivemos muitos eventos ali, mas que foi muito difícil. O segundo ano de empreendedorismo também foi difícil, porque eu tive que arrumar a estrutura que eu sonhava e que não funcionava na prática, então foi muito de testar modelo de negócio, de entender, ou mesmo entender o que eu queria fazer como empreendedora, Carol, porque eu não sabia também, né? Eu tinha todo aquele conhecimento do jurídico, eu tinha todo aquele conhecimento de estratégia, e como que aquilo ia funcionar numa nova realidade, para um novo estilo de vida que eu tinha escolhido para mim. Então, o primeiro e o segundo ano foram de bastante desafio, já o terceiro a coisa começou a funcionar. Olha, que bom que você está contando isso, porque eu me vi em vários momentos. O início é muito difícil e essa coisa de tirar esse glamour, de tirar essa beleza, é fundamental para que mais pessoas atravessem essa fase inicial, que é o que eu chamo de vão, que é o autor Seth Godin, que eu adoro. Ele tem um livrinho que ele faz um gráfico que é o vão, né? E são poucas pessoas que voltam a subir de novo porque não conseguem atravessar esse vão. Então, muito bom que cada vez mais as empreendedoras contem suas próprias histórias. Olha, comigo demorou 2 anos para eu me encontrar e para a coisa começar a pegar no tranco ali, e o terceiro ainda foi difícil e tal, porque muita gente acha que é do dia para a noite, né? A internet vende muito esse sonho errado. Exatamente, Ana. E aí você teve esse início, né, de trajetória, e depois você criou a Before People. Como foi isso? E o que a Before People faz na prática? Ai, muito bom. A Before People vem depois que eu passo o vão, viu, Carol? Esse primeiro e segundo ano de compreensão do que era o empreendedorismo para mim, ou do que eu queria fazer, foi que me levou para a Before People. Eu acho que eu nunca contei essas histórias para vocês, né? A Before People, eu falo que ela nasceu num sussurro da madrugada no meu ouvido. Eu estava ali trabalhando com empreendedorismo feminino, então eu acreditava que se eu trabalhasse para fortalecer o conhecimento das mulheres, eu as ajudaria a criar estruturas mais femininas. Só que eu não estava entendendo, que eu ainda estava operando nessa lógica meritocrática, né? Olha lá, mulherada, vamos lá que a gente consegue, vai se esforçando, mas eu não estava entendendo o contexto. Por que eu talvez não estivesse entendendo o contexto? Eu acho que rolou um bloqueio com relação ao corporativo e organizacional, eu não queria mais olhar para esse ambiente, né? Eu vinha de um burnout, eu vinha de um sexismo ali, de umas coisas bastante complexas, eu não queria saber desse lugar. Então, eu precisei do primeiro ano de empreendedorismo e do segundo ano do empreendedorismo para entender que eu sou um bichinho do corporativo, né? Que, na verdade, eu adoro esse ambiente, que, na verdade, eu sei me movimentar muito bem nesse ambiente. E é nesse ambiente que eu consigo fazer algum tipo de diferença para as mulheres.
Então, eu precisei ressignificar a minha visão com relação ao que era esse ambiente, para daí voltar para dentro dele aí com a Be4People. E aí a Be4People, ela é um compilado de tudo que eu tenho de habilidade, de tudo que eu tive de conhecimento durante a minha trajetória e vários plus, né? Porque dentro da Be4People eu posso trabalhar as questões que eu gosto, assim, profundamente, que é conectar todas as coisas, né? Direito, filosofia, psicanálise, estratégia de negócio, cultura organizacional. Então, a Be4People, ela nasce disso. Então, eu pego ali, bom, empreendedorismo feminino é isso, a necessidade das mulheres no mercado de trabalho são essas, especialmente das mulheres negras. Poxa, eu tenho aqui um produto maravilhoso, né? Que é a consultoria que eu faço hoje com a Be4People. A Be4People, ela trabalha mesmo desenvolvendo pessoas, né? A gente acredita piamente na transformação social pela via do mercado. Pode parecer utópico, mas eu posso provar com números que não é. A gente consegue mudar a sociedade, a estrutura excludente que a gente tem também por via do mercado. Muito embora o capitalismo seja responsável por muitas das exclusões, ele também pode ser responsável por reparar aquilo que ele mesmo fez, né? Então, a gente precisa entender que dá para fazer desse jeitinho. Então, a gente já vê aí grandes transformações sociais, até mesmo com esse modelo, né, do capitalismo, ele já vem mudando. Então, a Be4People, ela trabalha muito apontando tendências a partir do ponto de vista humano dentro das corporações. Então, hoje a gente faz consultorias em diversidade e inclusão. Eu gosto de falar cultura inclusiva, porque diversidade e inclusão está debaixo disso, né? Mas muito mais trazendo presidentes, diretores ou organizações para essa composição muito mais voltada para o people-centered solutions, né? Trabalhar muito mais focado nas pessoas. Então, a gente trabalha nessa transição organizacional. Então, a gente trabalha com censos, com pesquisas de segurança psicológica, desenvolvendo treinamentos customizados para equipes ou para times de líderes. E eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com líderes, né? Na mentoria da liderança inclusiva, desenvolvendo habilidades relacionais de grandes líderes, porque hoje a gente vive a era da transparência, a era do legado, a era da ética nos negócios, e tudo isso é comunicação. Então, como que eu ajudo essas companhias, como eu ajudo esses líderes a conectarem seus propósitos pessoais, valores de negócios e aquilo que as pessoas querem e precisam dentro das empresas. Então, a Be4People, ela faz isso hoje, né? Ela trabalha desenvolvendo habilidades relacionais para que as pessoas possam mudar o mundo a partir do trabalho que elas fazem nas organizações, e organizações possam mudar o mundo a partir da responsabilidade social que elas têm, que são imperativos constitucionais. Então, tá vendo? A advogada nunca deixou de sair daqui, e aí veio a filósofa, né? E agora a psicanálise, que eu estou terminando não, né? Estudar psicanálise é para sempre. Então, conectar tudo isso que é humano junto com valores de negócio é o que eu acredito que dá bom. E tem dado. Que lindo, Ana. Amei seu propósito. Eu sou suspeita, né, gente? E uma curiosidade aí do ponto de vista técnico empreendedor, para as nossas empreendedoras ouvintes ficarem sabendo. Quando você decidiu fundar a Be4People, você decidiu fundar solo? Você pensou em ter sócio? Como que você vê essa questão? Eu nunca pensei em ter sócio, até porque eu não sabia para onde eu estava indo nos 2 primeiros anos, né? Lembra que eu falei? Então, é muito difícil você trazer pessoas para aquilo que você é tão intangível para você. Era muito intangível para mim o que eu faria. Então, ter sócios naquele primeiro momento não era uma ideia, né? E quando a Be4People nasce, ela nasce de eu encontrei o meu sentido, né? Eu falo assim, eu gosto de falar sentido, porque eu uso muito a fenomenologia para explicar essas coisas. Então, a gente sempre está buscando sentido na vida, já que ela não tem nenhum, né? Porque não tem. Estamos aqui, é isso aí, faz seu rolê aí, vê o que você vai fazer, né? E a gente busca sentidos, né? E esse é um sentido no trabalho. Quando eu entendi como que o trabalho poderia me dar um eixo e uma âncora muito boa para conectar minha existência a essa grande bola azul aqui, eu começo a entender que talvez seja possível ter uma estrutura de negócio que caiba à sociedade. Então, no primeiro momento, foi um voo solo, tipo, nas minhas costas, às minhas custas, vamos ver aqui onde isso vai dar. E quando a Be4People nasce estruturada, com um modelo de negócio estruturado, com um objeto muito estruturado, sabendo onde vai chegar, eu já começo a pensar na possibilidade de ter sociedade, porque sociedade, ela precisa ser complementar, né? Então, hoje, como empreendedora, eu sei exatamente quais são as habilidades que me faltam, né? São habilidades que eu sei que são muito importantes e que eu não tenho medo hoje de trazer uma pessoa para o meu lado para poder
compor junto comigo essa organização. Então, juntando as habilidades da Ana com essas habilidades dessa outra pessoa que eu já tenho em vista, que ela já tá, né, ela já tem aí a ideia de que a Ana quer ela muito como sócia, não vou dizer quem é ainda, porque... Eita! Né? Temos um furo aí? Em breve teremos novidades. A ideia é que haja essa sociedade, são pessoas que estão comigo já há muito tempo, que já entendem muito bem para onde eu estou indo, mas eu acho que crescer no empreendedorismo faz parte de você trazer pessoas para perto, mas precisa ser feito com estratégia, precisa ser feito com planejamento, precisa ser feito dessa forma, né? Não adianta falar, vamos lá, vamos ser sócia porque você é minha amiga, você é muito legal, e não é isso. Sociedade dentro do empreendedorismo precisa ser pensada, precisa ser complementar e precisa ser contratual, né? É muito parecido com casamento. A gente pensa que casamento é uma coisa que vai durar para o resto da vida e que é isso, mas isso é tudo uma visão dessa coisa romântica, assim como essa visão romântica do empreendedorismo. Então são contratos, gente, contrato que a gente precisa estar o tempo inteiro olhando, refazendo, reestruturando, e sociedade precisa ser assim também. Objetivos comuns, habilidades diferentes. É isso que vai fazer o negócio rolar. Então, primeiro momento, para quem está pensando em empreender, eu acho que primeiro se encontra, tem certeza aí de onde você está indo, para saber o que você precisa, e aí trazer pessoas para uma possível sociedade, sim. Maravilha. Ana, fantástico. Olha, pessoas que estão nos ouvindo, aula sobre ter sócio, hein? Pega essa dica, é bom porque a gente tem reforçado essa pergunta em todas as pessoas que a gente entrevista, justamente porque é uma dúvida muito grande de quem está começando. Sim. E, invariavelmente, é um momento em que as pessoas colocam, né, os pés pelas mãos, botam o carro na frente do bois. Então, é um momento de muito erro. Então, é muito importante a gente falar desse erro e falar das experiências de quem já viveu. Ana, você falou de modelo de negócio e desse momento de crescimento que você está passando, né? Muitos modelos de negócio estão passando por um crescimento depois da quarentena, depois desse ano tão difícil que foi 2020. Vários assuntos estão em voga mais do que nunca. Uhum. A questão da inclusão, da diversidade, da cultura inclusiva, como você chama, é um desses tópicos que está mais em voga do que nunca. Não sei se você concorda e se você pode falar. Concordo totalmente, Carol. Ou seja, a própria sociedade está pedindo isso das empresas e isso é muito bom para o seu negócio. Então, é um momento muito propício para esse crescimento que você está fazendo. E aí eu queria saber, na prática, né, resultados. Você é um modelo B2B, você vende treinamentos para as empresas, consultoria para as empresas. E se vocês têm sim experimentado esse crescimento grande de demanda, né, com a ascensão desse tema da diversidade e da inclusão, como é que está isso aí na sua área? Totalmente, Carol. É exatamente isso que você falou. Está, de fato, muito em voga, porque como nós estamos conversando aqui, né? A gente está vivendo uma transformação social muito grande, né? A gente está vivendo uma mudança de paradigma social. E quando você vive uma mudança de paradigma social, todos os agentes que compõem a sociedade vão precisar se mexer também. Então, se eu estou falando que eu estou saindo de um modelo de sociedade hierarquizado, excludente, focado num padrão, e está vindo para um modelo mais inclusivo, mais holístico, mais interconectado, eu estou dizendo que todas as empresas, todas as organizações, todas as pessoas vão precisar pensar nisso também. Então, aumentou a demanda por questões de diversidade e inclusão nas empresas voltadas para isso. As pessoas querem ser bem tratadas, as pessoas estão empregando a força delas de trabalho, elas não querem mais empregar em qualquer lugar, né? Elas estão cobrando posturas inclusivas das empresas. Nós tivemos aí, ano passado, uma grande discussão a respeito da questão racial. Claro, ela já vem sendo debatida desde que o mundo foi colonizado, né? A gente debate a questão racial desde esse período, desde 1500, mas a questão da tecnologia e o fato de derrubarmos fronteiras culturais, a gente ter acesso a outras formas de cultura, fez com que a gente começasse a se alertar e falar, peraí, o Brasil tá muito atrás de todo mundo, por que aqui ainda não chegou? Então, em junho, né, foi exatamente em junho, nós tivemos a questão do George Floyd nos Estados Unidos, que reverberou no mundo todo, e o Brasil não teve mais como jogar para debaixo do tapete a discussão com relação à questão racial, né? Então, a gente começou a discutir muito fortemente. Então, assim como a minha consultoria teve uma demanda muito grande, todas as outras também. E aí é que pega no negócio, viu, Carol? Porque se você não tiver uma estrutura para atender, esse é um momento para pequenos negócios como o meu, né, como consultorias boutique, esse é um momento de ou vai, né, ou dá ou desce, assim, não tem jeito. Você precisa entender como que você vai crescer.
E ali, essa dor do crescimento eu senti também, porque eu precisei contratar muito rapidamente, eu precisei escalar algumas coisas muito rapidamente, e aquilo que era focado na Ana precisou ser delegado para algumas pessoas. Então, delegar também é um momento importante na vida do empreendedor, né, brasileiro. Da empreendedora, então, nem se fala, né? Porque a gente é acostumada a dar conta de tudo, delegar para a gente é um lugar muito específico. Então, como eu já tinha um modelo de negócio estruturado nesse sentido, ou seja, eu sempre vou trabalhar B2B, a Ana faz muitas coisas B2C, eu ainda sonho em ver um mundo dominado pelas mulheres empreendedoras devidamente, porque nós somos maioria, nós só estamos espelhadas por aí, porque nós somos maioria no empreendedorismo, mas quando você trabalha no mercado B2C, você tem uma ideia mais ou menos de como você pode escalar com segurança. Então, a gente teve uma demanda muito grande, eu precisei contratar pessoas, mas eu não queria perder a maneira como nós fazemos negócio. Nós fazemos negócio de uma maneira muito afetiva e de uma maneira muito responsável. Então, eu falo assim, a gente escolhe as empresas com quem a gente quer trabalhar. Literalmente, Carol. Por que eu escolho as empresas que eu quero trabalhar? Porque eu preciso dar resultado. A minha marca, o meu negócio, ele cresce a partir do resultado que eu dou. Então, eu preciso escolher empresas que vão me dar a possibilidade de fazer a transformação necessária, né, para a gente alcançar aquele objetivo, porque é esse resultado que vai me dar know-how para poder vender o meu produto para outras organizações. Então, a gente teve uma demanda muito grande, mas a gente escolheu também muito bem com quem a gente ia trabalhar, né? Então, dentro desse boom, que foi enorme, Carol, todos os dias eu recebia muitas demandas, ou de palestras, ou de treinamentos, ou de alguma coisa que fizesse, né, algumas organizações, eu falo, que fizesse algumas organizações se sentirem menos culpadas com o trabalho que elas deixaram de fazer com relação às pessoas. Então, essas a gente não trabalha, né, porque a gente precisa de mudanças estruturais, a gente precisa de estratégias que sejam interconectadas com várias áreas da empresa, então a gente precisa de pessoas que estejam do nosso lado para desenvolver esse trabalho bem feito, né? Então, eu acho que trabalhar um modelo de negócio que seja sustentável, eu digo sustentável pensando num ambiente ambíguo, num ambiente caótico, né? Nesse mundo que não é mais VUCA, que agora é BANI, né? A gente já mudou, agora a gente já vive um mundo BANI. Então, pensar num modelo de negócio que consiga, né, percorrer todas essas mudanças, eu acho que é muito importante. E aí é que eu falo, né, gente? A gente precisa se conhecer muito bem para saber qual que é o modelo de negócio que vai funcionar muito bem para a gente, porque esses percalços, esses booms, isso tudo vai passar. Vão ter momentos de booms muito grandes, vão ter momentos de hiato, vão ter momentos de estabilidade. Então, como é que a gente vai fazer para poder estar trabalhando sempre bem, estar trabalhando com a nossa equipe em segurança, com a nossa equipe feliz dentro desses ambientes? Então, eu acho que o modelo de negócio precisa estar conectado com o estilo de vida da CEO, da fundadora, da empreendedora, porque senão o negócio não vai. Amei você ter falado disso aí no finalzinho do estilo de vida, porque, Ana, obrigada pelos esclarecimentos. Você, inclusive, me ajudou muito, porque eu estou passando por esse dilema, né? Eu tive um boom muito grande na quarentena, eu também trabalho com treinamentos, também trabalho com consultoria, e, nossa, essa dor do crescimento, ela é real, é um momento crítico do negócio. Poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu quero saber aqui de você, que também acho que é uma aspiração de muitas mulheres, né? Que querem, mais do que ganhar dinheiro, querem ser inspiradoras, querem transformar e inspirar. Então, você conquistou aí um espaço nos 2 dos maiores veículos do Brasil, dando entrevistas, virou colunista. E eu queria ouvir de você, primeiro, como é que foi, como é que chegou isso, né? Foi uma coisa que aconteceu ou que você intencionalmente já buscava? Você pensou que conquistaria tudo isso? Eu tenho uma visão meio bastante concreta das coisas, né? Eu nunca projetei a minha marca para inspirar ninguém, Carol. Nunca. Inspirar pessoas nunca foi um objetivo. Nunca foi um objetivo. Me tornar uma excelente profissional sempre foi. Então, eu trabalhei a minha marca pessoal de forma estratégica assim, não para inspirar pessoas, mas para chegar até o meu cliente, mas para fazer a transformação que eu precisava. Então, a minha comunicação, ela foi sempre muito voltada para comunicar os meus valores éticos, minhas escolhas, quais eram os meus valores como empresa, né? Como pessoa à frente de uma consultoria, então, para onde minha consultoria estava. Então, eu sempre fui muito clara. E eu acredito que comunicar, informar e educar as pessoas também é um elemento fundamental. Então, eu sempre eduquei. Eu conheci a Júnia no LinkedIn por conta desse trabalho.
trabalho. Então, assim, eu conectei muito com ela nesse momento em que eu estava desenvolvendo a minha marca pessoal, e depois de uma conversa pessoal, ela me explicou um pouco como é que foi, né? Eu falo assim, eu contei para ela, eu falei assim, Ju, não foi um plano chegar na Forbes, não foi um plano chegar no Estadão. E ela me deu ali uma consultoria muito rapidamente falando, não, mas isso aconteceu por uma convergência de fatores. Eu lembro dessa explicação dela perfeitamente. Um dia eu compartilho com vocês se vocês quiserem. Mas eu acho que quando você tem como objetivo inspirar pessoas, você perde a autenticidade. Primeira coisa. Porque se você está performando a sua vida para corresponder a uma expectativa que você tem sobre, né, quero inspirar pessoas. O que faz uma pessoa inspiradora? Você vai querer caber naquela caixinha, você vai querer caber naquele modelo, e você vai perder o que você tem de mais maravilhoso, né, que é ser você. E é nessa de buscar ser você mesma que talvez você inspire pessoas, talvez você se conecte com pessoas que estão no mesmo momento de jornada que você, e aí sim você vai ajudar de alguma forma. Mas o meu processo, Carol, ele sempre foi muito individual, de buscar a minha, né, o que a Ana é, quem que a Ana é, o que a Ana vai fazer, o que a Ana quer agora, né? E mais que isso, gente, lembrar da Ana lá de 10 anos de idade, que não tinha nenhum construto social para dizer o que ela era, quem que ela deveria ser, mas tinha desejos, né, que tinha ambições, e entender o que era isso, porque é aí que estava o valor. Então eu lembro dessa menina de 10 anos, ela queria um microfone, porque ela tinha coisas importantíssimas para falar, né? Olha eu aí, fazendo 4 TEDx, né? Não é à toa. Aquela criança queria falar, não era à toa. Eu dei 4 TEDx para ela, né? Ela queria escrever. Então, olha aí a Ana escrevendo em várias colunas. Então, quando você vai resgatando aquilo que você tem de mais seu, né? Eu falo que a autenticidade em deixar de querer ser autêntico, né? Esquece que tem gente olhando e vai fazer o que você tem ali de mais especial, que é aquilo, né? Aquilo que te conecta com você. Então, foi nessa busca, Carol, de conectar meus valores, de dizer o que eu acredito, de falar como eu acho que as relações podem ser, nunca pensando numa satisfação pessoal apenas, né? Porque nossos desejos sempre são guiados por satisfações pessoais nossas, para dar significado numa existência que não tem significado nenhum. Então, a gente fica buscando isso, e os resultados são esses. Então, eu acredito que estar na Forbes, estar no Estadão, ter um nome hoje dentro do ambiente de cultura inclusiva, de diversidade e inclusão, que é um nome respeitado, no nível Brasil, eu acho que tem a ver com o meu comprometimento em viver aquilo que eu digo. Porque não tem separação, né? O que eu falo aqui para vocês é o que eu falo no almoço de domingo na minha casa. Então, se você me encontrar na feira ou se você me encontrar num palco importantíssimo, você vai encontrar exatamente a mesma Ana. E essa mesma Ana é que tem conhecimentos que são colocados à disposição das organizações para movimentar esse ecossistema. Então, eu acho que é isso que é inspirador, talvez, né, Carol? Eu acho que viver a autenticidade daquilo que eu acredito e me comprometer com as consequências, eu acho que talvez seja isso, né? Mas buscar ser uma pessoa inspiradora ou querer inspirar pessoas, nunca foi. Eu sempre quis me salvar, né? E quando eu falo eu sempre quis me salvar, dar significado à minha vida, né? Entender como que eu posso ancorar a minha existência a de 7, 8 bilhões de pessoas que estão aí, que não são melhores nem piores do que eu, mas que estão aí tentando viver debaixo desse intangível que é o mundo. Eu acho um ponto de vista fantástico. E o mais legal é ver que a Ana autêntica está hoje onde está, tem resultados, chegou lá, e isso é uma inspiração para as pessoas. Isso é uma inspiração para mim que estou te ouvindo, né? Porque, no fundo, o que todas nós queremos é chegar lá sem ter que abrir mão da nossa essência, sendo quem a gente é, né? Porque não é sustentável de forma nenhuma a gente não ser quem a gente não é. Então, isso é uma inspiração, acabo de te revelar. Olha que maravilha, Carol, isso é incrível, assim. Hoje eu ouço muito isso, Ana, você me inspira, Ana, eu tô olhando para você. E, cara, é muito maravilhoso, eu falo assim, pode se inspirar assim. Sabe por que eu posso dizer pode se inspirar assim? Porque assim como eu tô comprometida comigo, eu tô comprometida com qualquer mulher que se inspira em mim, você entende? Porque eu não vou parar, eu não vou deixar de fazer meu trabalho, porque é uma conexão minha, uma conexão real. Então eu não tô performando nada para ninguém ver, eu tô vivendo, né? Então que bom que minha forma, meu estilo de vida, né, corresponde ao que eu posso fazer no meu trabalho e ajuda algumas mulheres de forma inspiracional. Então, aí sim, aí eu acredito nesse tipo de inspiração. Assim como você me inspira, assim como a Ju me inspira. A Júlia me inspira demais, né? Quando eu comecei a postar minhas fotos e conectar as minhas fotos ao meu conteúdo dentro das redes sociais, no LinkedIn principalmente,
Pouquíssimas mulheres faziam isso, né? Porque a gente está trazendo uma coisa muito feminina para um ambiente absolutamente engessado. Então, quando eu vejo a Júnia com a autoridade dela, com a maneira como ela trabalha, foi muito inspirador para mim, né? Eu falei, poxa, não tô sozinha. Então, tinha ela, tinha algumas outras, pouquíssimas mulheres fazendo esse mesmo trabalho de marca pessoal dessa forma. Isso é absolutamente inspirador. E eu posso garantir, né, que a Júnia não fez isso pensando em inspirar pessoas, mas ela estava vivendo ali o que era o trabalho dela, a maneira como ela enxerga as coisas dela. E ela estava inspirando uma mulher do outro lado, sabe? Então, é isso que eu acho que é muito maravilhoso, Carol. A Ju faz isso muito bem, aliás, no LinkedIn. Faz muito bem. Não é à toa que ela me orientou muito, né? Foi a minha mentora nessa estratégia aí de migração para o LinkedIn, porque o meu negócio é mais lá Instagram, YouTube, e o LinkedIn ela desvendou e ela faz de uma forma muito autêntica e original ao mesmo tempo, né? Diferente. Exato, a maneira como ela faz. Parabéns, Ju! Exato. Agora é com você. Agora é com você, Ju. Até sem graça, gente. Obrigada aí pelos elogios bem-vindos e espontâneos, né, deste momento. Apenas para fazer um arremate aí do que a Ana falou antes de eu entrar no próximo tópico, e que tem muito a ver com o que eu e a Carol a gente também vive, que é a importância da marca pessoal da fundadora à frente de negócios, né? É muito, assim, do ponto de vista da comunicação, eu e a Carol como comunicadoras, né, profissionais da comunicação, a gente sempre, né, orienta, né, nossos clientes, nossos assessorados, etc., é o quanto essa autenticidade que a Ana trouxe na fala dela é, de fato, um fator de conexão e de engajamento com os públicos-alvo, com os públicos de interesse, né? Então, quando a Ana fala, eu sou a mesma pessoa aqui, ali, e no lugar XYZ, na realidade ela está trazendo um valor real e concreto, né, do que realmente deve ser a comunicação com os nossos interlocutores. Então é algo muito, muito bem-vindo mesmo, Ana. Indo em frente, então, Ana, você já comentou aí a questão de erros, aprendizados, lições, etc., ao longo da sua carreira, né? E eu gostaria que você trouxesse, assim, pontuasse alguns deles, tipo, quais seriam os maiores aprendizados que você teve dentro da jornada empreendedora? E o ponto 2, como você enxerga a empreendedora mulher negra dentro desse universo corporativo que tem uma predominância masculina e que é uma atmosfera bem competitiva e difícil de navegar. Ai, que difícil. 2 perguntas super difíceis, mas vamos lá. Vamos ver o que sai aqui. Eu acho que a primeira que você perguntou foi com relação ao aprendizado, né, Ju? Qual foi o maior aprendizado, assim, eu acho que dentro do empreendedorismo? Cara, eu acho que eu tenho, né, tem uma palavra que quando eu escuto essas entrevistas, assim, as pessoas falam, eu aprendi a ser resiliente. Eu aprendi a ser resiliente coisíssima nenhuma, sabe, assim? Eu acho que resiliência demais, dependendo do que é, você não consegue chegar em muitos lugares, principalmente quando você é uma mulher negra, sabe? Então, indignar-se constantemente, eu acho que é uma coisa importante quando você é uma mulher empreendedora, né? Fique indignada com aquele não que você recebeu, porque você vai precisar saber se ele veio da sua competência ou se ele veio de um viés, por exemplo, né? Essas coisas são coisas que eu aprendi muito dentro do empreendedorismo. Tenta ler, né, o que é que está acontecendo do outro lado. Eu acho que isso é muito valioso e muito importante. Mas tem algo que eu acho que foi o mais maravilhoso, mais revelador para mim dentro do empreendedorismo, que é: a gente vai se apaixonar o tempo inteiro pelas ideias que a gente vai ter, né? Eu acho que empreender é uma coisa muito apaixonante. Quando eu falo de paixão, eu estou falando de patos, né? Patos. Tira a gente do nosso centro, né? É uma questão que faz com que a gente pense de forma equivocada, porque a gente está tomada por um sentimento que a gente não sabe o que é. Então, se apaixonar por algo. Eu me apaixonei pela ideia de ter um coworking exclusivamente feminino. Então, aquela paixão, ela não me ajudou a ver no longo prazo. Ela não me ajudou a saber se as minhas habilidades comportamentais combinavam com ser dona de um coworking, né? Ou se iam me ajudar a trabalhar no empreendedorismo feminino. O que aconteceu? Deu tudo ruim, deu tudo errado. Mas
mas eu tinha uma outra paixão dentro daquele lugar, né? Que não era só construir um ambiente, não era só criar um coworking, mas era transformar a sociedade. Então, essa paixão aqui, ela percorre a minha vida. Ela nunca vai deixar de estar comigo. Então, essa paixão é que está na Be4People hoje. Mas eu deixei a paixão pela história de criar um negócio ali, de criar um coworking e construir outras coisas. Então, eu falo, deixar de me apaixonar por um produto e me apaixonar por uma ideia foi talvez a coisa mais legal, foi o aprendizado mais importante que eu tive no empreendedorismo. Porque hoje pode ser a B4, daqui a um tempo eu posso abrir um outro negócio, mas sempre vai ser focado na transformação social, sempre vai ser buscando equidade, sempre vai ser buscando lugares de trabalho mais éticos, valores mais inclusivos. Então, eu acho que essa é a grande lição do empreendedorismo, para mim, foi essa, né? Se apaixona aí pela sua ideia, não muda, é maravilhoso querer transformar o mundo, só não se apaixona por um produto, né? Porque isso pode ter várias formas, isso pode ter várias carinhas. E aí depois você pergunta sobre como eu vejo a mulher negra dentro do empreendedorismo, né, Ju? Eu acho que a mulher negra hoje, ela tem uma função social quase dentro do empreendedorismo, que é mostrar outras possibilidades, é trazer outras narrativas, é mostrar que talvez a maneira como a gente sempre fez possa ser muito melhorada a partir da perspectiva e da narrativa da mulher negra. E aí ontem eu falei uma coisa no LinkedIn e depois que eu fui pensar no que eu escrevi, eu falei assim, gente, a mulher negra, ela inventou a soft skill. Eu acho que ser uma mulher negra bem-sucedida é uma questão de reparação histórica, né? Por que eu tô falando isso? Porque a mulher negra, gente, ela sempre foi a mais demandada em todas as questões, seja com relação a estereótipos, seja com relação à expectativa. Então, olha só, se você coloca numa mulher negra um estereótipo ou uma expectativa, você limita essa pessoa, você coloca um determinismo fatalista na existência de um ser humano que é plural por essência, né? Então, quando a mulher negra ela começa a entrar nesse ambiente, ela traz habilidades que a gente nem conhece. A gente precisou trazer aqui competências que nunca ninguém acreditou que a gente tivesse, mas a gente sempre utilizou para sobreviver. Criar um negócio em sendo uma mulher negra é uma vitória, gente. E aí eu falo que ser bem-sucedida é reparação histórica, porque nunca quiseram que a mulher negra estivesse nessa posição. A gente está falando de posição de poder, né? Então, estar em posição de poder é quase que óbvio para uma mulher negra. A gente precisa estar nessa posição porque é romper com a lógica determinista que trouxe a nossa sociedade até hoje. E o que aconteceu? Falimos socialmente, né? Que tristeza olhar o ser humano do ponto de vista macro hoje. Então, quando a mulher negra ela chega nesse ambiente, quando ela chega nesse ecossistema, ela traz aí uma história por detrás, ancestral, né? Quantas pessoas precisaram romper barreiras para que nós pudéssemos ter nossos negócios hoje? Então, é disso que a gente está falando, Ju. Então, é muito maravilhoso trazer essa perspectiva e esse ponto de vista, porque no mínimo, né, no simples a gente pode fazer, olha, dá para fazer totalmente diferente e pode dar muito bom também. Mínimo, né? No máximo, a gente vê a representatividade de mulheres negras em posições de poder, ditando e mostrando caminhos que são caminhos que a gente nem conhece, mas que são caminhos de interconexão, que são caminhos de afetividade, que são caminhos de resgate do que é o ser humano como comunidade, porque são valores comunitários que nós trazemos. Então, a gente sai do individualismo meritocrático, né, que é muito emblemático quando a gente fala dele, e a gente vem para um mundo mais interconectado, muito mais vivendo em comunidade, muito mais transpessoal. Olha só a mudança de paradigma sendo retratada nos negócios e no empreendedorismo, né? É muito lindo quando a gente pensa em ver isso, desse ponto de vista. É maravilhoso, é lindo. Olha, primeiro eu já queria dizer que eu já tô triste de encerrar porque eu tô aprendendo muito. Essa contribuição tá sendo muito rica, assim, para o meu conhecimento, mesmo, de verdade. E a gente quer saber os próximos passos da Ana, porque a gente quer continuar seguindo os seus passos e os passos da Be4People. E a gente quer saber, Ana, onde você quer chegar aí, com toda essa missão que você carrega. Ai, gente, olha, assim, Carol, eu não tenho um objetivo final, eu não posso falar, eu quero chegar em tal lugar, porque conforme o tempo vai passando, eu vou querendo chegar em lugares diferentes, então assim, eu curto muito a jornada, né? Então, o que eu quero? Eu quero curtir a jornada, porque é nela que eu aprendo, é nela que eu ganho, é nela que eu inspiro pessoas até, né? É nela que é a jornada, então meu objetivo é a jornada, é curtir a jornada, eu não tenho um fim, né? O fim é igual para todo mundo, mas durante essa jornada eu quero me divertir e eu quero
compor com pessoas que querem fazer transformações sociais. Então, de forma prática, a Be4People hoje a gente está mudando o nosso site para deixar ele mais funcional, para mostrar mais o que nós fazemos e trazer aí como... Tem um spoiler, né? A gente vai trazer aí umas trilhas bem legais para o mercado de diversidade e inclusão, coisas que a gente vem trabalhando aí no último ano e que prometem algumas soluções bem legais e práticas. Então, hoje a gente tem focado muito em programas de trainees e estágios. Então, hoje a Be4People é responsável, por exemplo, pelo programa de trainees da Bayer, de jovens negros da Bayer. Então, isso foi teve um grande impacto social essa iniciativa e a gente é muito feliz em cuidar disso. A gente está entrando também um pouquinho no agro, que é muito desafiador. Tratar dessas questões dentro do ambiente de agronegócio é muito sério, porque é um ambiente que sofre até hoje com resquícios da colonização, né? Então, a gente tem aí um trabalho bem grande para fazer. Então, a Be4People, ela sempre vai seguir conectando valores humanos a negócio. Então, o objetivo da Be4People é fazer transformação social pela via do mercado. Isso sempre vai ser assim, né? E eu acredito absolutamente nisso. Então, o LinkedIn, ele continua sendo a rede de maior comunicação profissional que eu uso. Eu estou trazendo o meu Instagram para um lado mais pessoal, então ali eu estou propondo algumas discussões mais voltadas para o nível individual, de questões mais filosóficas, até de psicanálise mesmo, para a gente se pensar como ser humano, porque não existe liderança que não seja humana, então a gente precisa se pensar como indivíduos para entender como é que a gente faz fissuras nesse ecossistema de comprometimento individual mesmo, de reputação mesmo, de legado mesmo. Então, é isso que eu vou falar durante bastante tempo esse ano, né? Esse ano eu estou muito conectada a essas questões e ética, né? Eu acho que as discussões que eu vou trazer estão sempre em torno disso. As minhas colunas esse ano também vão tratar desses mesmos temas que a gente tem falado mesmo, transformação social com vias de inclusão social, ética e legado. Então, eu acho que talvez seja por aí que a gente vai conversar esse ano, mas um objetivo mesmo eu não tenho, Carol. Eu acho que o meu objetivo é curtir a jornada e eu convido as pessoas a curtirem a jornada também. A gente fica muito focado pensando em qual que é o resultado que eu vou alcançar e aí a gente vive uma coisa que tem uma história, né? Uma história não, é um ponto de vista filosófico, tem um filósofo que chama Schopenhauer, e ele fala que a gente vive a vida como um pêndulo, né? A gente a gente busca o tempo inteiro prazer, e aí quando a gente encontra essa satisfação, a gente entra na angústia. Então a gente está entre prazer e angústia. E aí eu fico falando, né? A gente está o tempo inteiro buscando objetivos. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Quando a minha empresa atingir tais dígitos, eu vou ser uma pessoa muito feliz. E aí, quando eu alcanço tudo isso, eu entro em angústia, né? Porque qual que vai ser meu próximo objetivo? Né? Eu já consegui aquilo que eu queria. Então, para sair dessa situação de pêndulo, né, que o Schopenhauer fala, entre dor e angústia, entre prazer e angústia, eu preciso me focar na jornada. Então, a jornada é a própria compreensão do que sou eu nesse mundo, né? Como é que a minha empresa ela pode trazer maior impacto social e ainda assim gerar receita, e ainda assim gerar emprego, e ainda assim gerar valor. Então, eu gosto de pensar na jornada como meu objetivo em si mesmo, sabe, Carol? Que maravilhoso. E tá muito alinhado com, eu acho, que muitas pessoas falam hoje no empreendedorismo, sabe? Porque é uma gangorra mesmo, né? Então, você não tem como criar a expectativa. Outro dia eu vi uma frase que eu adorei, que era: a expectativa é a arte de gerar frustração, ou alguma coisa que a expectativa é a mãe da frustração, né? É a mãe da frustração e tal. Porque é justamente isso, né? E eu tenho muito essa vibe de curtir a jornada. Não imaginaria que eu estaria em Portugal, não imaginaria o que eu estaria fazendo hoje. Mas eu até boto esse quadrinho, sabe? Aqui, ó, que você tá vendo? Trabalho enquanto me divirto e vice-versa, e pé no chão. Esse tem sido o meu lema há muito tempo, para me lembrar o tempo todo de relaxar, de ser leve nessa jornada, né? Como boa hiperrealizadora, que eu tenho aqueles rótulos, né? Quando você faz aqueles testes, sou hiperrealizadora, Enneagrama tipo 3, não sei o quê. Eu tenho uma tendência a me focar muito no trabalho, no resultado. E a gente tem que... Então, eu sempre estou com essa âncora visual aqui, né? E lembrando, nossa, o que importa é a jornada, o que importa é a jornada. E é muito legal, que tem muito a ver com ciência da felicidade, isso que você está falando, tá? Total, porque está provado já, está provado, né? Que realmente a felicidade, ela mora no percurso e não na chegada, porque acontece isso que você falou. Isso dá um outro episódio, hein, Júlia? Opa! Felicidade, cara, é uma coisa bastante utópica, né? E a gente precisa achar que felicidade existe, que é pra gente ficar o tempo inteiro buscando isso, né? Mas a felicidade, ela tá
na realização diária, né, de mais um dia, né, mais um dia legal, mais um dia de trabalho, mais um dia de resultado, mas mais que isso, eu acho que eu não falei isso, mas eu preciso falar. Eu tenho trabalhado bastante em falar de equilíbrio entre vida, entre usufruir da vida e das coisas que o trabalho proporciona, porque a gente fica numa lógica de trabalho o tempo inteiro, a sensação que dá é que a gente está trabalhando o tempo todo, né? Então, eu tenho uma tendência workaholic que é minha, eu também sou fazedora, então se deixar, eu vou trabalhar muito mesmo, não tem jeito, não foi à toa que eu tive um burnout, eu posso ter vários outros se eu não me policiar. Então, descansar, mas assim, gente, descansar de verdade. Eu achei que eu soubesse descansar, mas eu descobri que eu aprendi a descansar no final do ano passado. E descansar é desligar de tudo mesmo, é não responder e-mail mesmo, é não responder o WhatsApp mesmo, é não fazer nada no sentido de aproveitar o ócio, como os italianos falam, né? O doce far niente, é a agradável ociosidade, porque é nela que mora a criatividade, né? Como é que a gente vai ter produtividade, como é que a gente vai criar, como é que a gente vai ter ideias, se a gente não deixar a cabeça da gente respirar, ficar ali o tempo inteiro pensando em número e resultado. Então, eu também tenho sido glamurosamente vista nos meus stories, não fazendo nada, né? Então, os stories do meu Instagram, eles mostram uma Ana tomando sol no quintal, cuidando da plantinha, tomando um vinhozinho, colocando um disco. Por quê? Se de alguma forma eu cheguei nesse momento onde eu inspiro pessoas, Carol, eu acho que eu tenho mais é que pensar em como as pessoas estão cuidando da qualidade de vida delas também, né? Porque é isso, cara, se deixar a gente vai trabalhar muito, a gente vai ficar buscando resultado o tempo inteiro e vai esquecer do que é de fato a felicidade, é poder usufruir disso que a gente luta tanto para construir, né? Senão não tem graça. Senão não tem graça. Muito obrigada por ter feito esse ponto aí, todas nós precisamos, nós workaholics e tudo. Olha, esse é aquele momento do podcast que a gente está encerrando mesmo, e eu já peguei até o caderninho, que eu pego a caneta e o caderninho, e aí eu tiro proveito também e anoto para mim as dicas da empreendedora entrevistada aqui, que a gente quer saber o quê? A gente quer saber uma indicação de livro, de podcast, de série, de filme, uma referência aí que você queira dar de conteúdo para a mulherada que está nos ouvindo aqui. Ai, tá, vamos lá. Eu acho que pensando em conteúdo, olha, vamos usar uma mulher negra aqui para falar de empreendedorismo feminino enquanto a gente assiste uma Netflix. Eu não sei, talvez as pessoas já tenham assistido a série do Self-Made Women. Sim, né? Eu acho que a gente pode... Maravilhosa. Exatamente, Adorei. Eu acho que vale a pena assistir a série da Madame C.J. Walker, eu acho que tem que assistir, eu acho que vale super a pena, eu acho que ali você aprende a fazer um belo de um pitch de negócio, eu acho que você aprende ali o que é storytelling, eu acho que entende ali o que é liderança, eu acho que entende ali o que é valores éticos, e mais, eu acho que você conecta a sua história pessoal com o que você pode fazer como empreendedora, né, que é uma história que é muito parecida com a minha, você descobre em você quais são as suas dores, e aí você resolve resolvê-las no mundo, e você coloca para vender no mercado, e cria uma consultoria. Livro, eu acho que todas as mulheres poderiam ler, né? Talvez mulheres negras possam ler Memórias de Plantação, da Grada Quilomba, é um livro que eu tenho indicado muito, que ele fala muito da questão decolonial e da autopercepção feminina, eu acho que vale muito a pena a gente ler esse livro e a gente se compreender a partir desse ponto de vista. Eu acho que pensando em empreendedorismo, eu acho que eu nunca li um livro de empreendedorismo, gente, eu tô puxando aqui pela minha memória e a verdade é essa, eu acho que eu nunca li um livro de empreendedorismo, então eu não posso indicar um livro, nenhum livro com relação a isso, mas eu posso indicar livros que estejam conectados com o nosso autoconhecimento, né? Eu acho que isso aí ajuda muito. Então, para todas as mulheres, vale muito a pena ler um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pickler. Eu acho que é uma virada de chave para você entender o que eu estou falando quando eu falo de poder feminino. E assim, gente, não precisa ler sobre empreendedorismo se você entender o que é isso que, né? Então, fica aí, leiam esse livro, que eu acho que pode dar bom. Um chamado, né? Consumam conteúdo e pontos de vista de pessoas negras. Leiam notícias a partir do ponto de vista de pessoas negras. Sigam empreendedoras negras. Sigam jornais e revistas negros, busquem informação a partir da mídia, né, que é do ponto de vista negro. Por que eu estou falando isso? Porque existe esse novo paradigma e ele está sendo composto e ele está sendo desenvolvido por outras narrativas, gente. Não adianta você ler a coluna do Ricardo Amorim, vou usar o nome, desculpa, não sei se a gente poderia, mas não adianta ler a coluna do Ricardo Amorim para entender de economia, porque não vai ser ele que vai ditar o porvir, tá? Eu acho que vale a pena a gente ler outros players, eu acho que vale a pena a gente ler outras pessoas. Não estou falando que é irrelevante, tem muita gente que acha relevante o conteúdo dele, vale a pena continuar seguindo, mas o que eu estou dizendo é,
olhem outras coisas, ampliem as perspectivas de vocês. Não tem como a gente chegar em resultados diferentes buscando, né, informação no mesmo lugar de sempre. Então, se você é uma pessoa que só segue homens brancos para entender mercado financeiro, busquem mulheres que estão falando de mercado financeiro, né? Porque elas também sabem, elas estão olhando para outros lugares, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma gama e uma possibilidade muito grande de buscar informação para além daquilo que a gente tem como óbvio, para além daquilo do batidão do dia a dia que a gente vai no automático, né? Vamos se desafiar. Eu acho que a minha proposta para mim e para o mundo aí em 2021 é se desafiar. Tá ruim? Tá. Vai piorar? Com certeza absoluta, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu acho que só olhando para dentro que a gente vai conseguir achar uma saída para o que está aí do lado de fora. A saída é para dentro. A saída é olhar para dentro. A saída é para dentro. Essa frase é bem famosa e ela é bem verdadeira, né? Eu acho. Super obrigada, Ana, aí pela ótima dica de diversidade de canais e pontos de vista para formar a nossa opinião, né? E eu queria saber, então, onde que as pessoas podem te encontrar? Você mencionou que está no Instagram e está no LinkedIn, então é Ana Bavon, a gente te encontra, é isso? Em todos os lugares, Ju, se der um Google Ana Bavon, vai achar um monte de coisa, notícia antiga que eu nem queria que tivesse lá mais, ainda tá, cabelo com aplique, vai estar lá também, tudo. Se você der um Google, acha, mas eu tô como Ana Bavon no LinkedIn, Ana Bavon no Instagram, Ana Bavon no Twitter. Twitter eu não movimento muito, porque é uma rede que eu ainda não me dediquei muito a trabalhar, mas, né, quem sabe em breve, mas nessas redes a gente se fala sempre. E as redes da B4 People também? B4 People. B4 People. Perfeito. Querida, muito obrigada pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento. De fato, é um episódio que, se a gente pudesse, né, ficaria 3-4 horas, que é muito conhecimento, são muitas coisas complexas e muito importantes para a gente internalizar, processar, aprender e poder desenvolver, né, dar fruto, né, dar pensamento a isso. Então, queria te agradecer de coração pelo seu tempo, que eu também sei que é super, super, super escasso. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada também, Ju, querida. Eu agradeço. Eu vou cobrar o vinho, porque eu quero explorar mais aí dessa cabeça maravilhosa, dessa companhia que eu tenho certeza que é maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo. Foi uma honra e um prazer te conhecer. Carol, foi um prazer conhecer você, querida. Você já veio ao lado de uma pessoa que eu gosto demais, assim, a Júlia tem em altíssima conta pela postura profissional dela, pela pessoa que ela é. A gente se aproximou mais no ano passado. Então, foi uma honra ser convidada para participar do AUE. Eu desejo que uma vida longuíssima ao AUE, que pessoas possam trazer novas perspectivas, que vocês ajudem muitas mulheres empreendedoras com ele. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fenomenal, porque, de fato, a gente precisa conversar, a gente precisa desmistificar essas coisas, e o podcast, ele aproxima demais, né, Carol? Você falando no comecinho, Ana, legal você falar isso sobre o começo, porque eu também passei, e nós compartilhamos muitas dores, né? A gente precisa falar delas sem medo. As pessoas colocam peixe na palavra fracasso. Gente, o que é fracasso? Para quem? Né? Para quem? Qual que é a régua? O que dita isso? Então, vamos parar de falar de fracasso, vamos falar dos nossos aprendizados, que são eles que nos levam para frente, né? Se o coworking não tivesse sido um fiasco, a B4 não seria a maravilha que ela é, né? Então, olha só quanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer juntas. Então, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês e com as ouvintes de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Então, contem sempre comigo no que eu puder contribuir, eu vou estar sempre aqui. Muito obrigada, Ana. Queridas AUEzeiras, este foi o segundo episódio do AUE dentro do EmpreendaCast. Super agradecemos ao Gustavo e ao seu time por esse espaço e apoio. Nós conversamos hoje com a incrível Ana Bavon, que nos inspirou demais com a sua trajetória. Eu sou a Júnia Bragas, você pode me encontrar no Instagram e no LinkedIn. Eu sou a Carol Caracas, você pode me encontrar lá no @Caroline Caracas Marketing em todas as redes. E não perca os próximos episódios do AUE. Conte para nós o que você achou deste episódio e nos encontramos no próximo bate-papo. Tchauzinho!